Uma linguagem de programação capaz de fazer milhares de coisas, entre elas fornecer uma ampla gama de bibliotecas, módulos padrão que tornam mais fácil para os desenvolvedores realizarem tarefas comuns, sem precisar reinventar a roda. Eu estou falando, você já sabe na linguagem que eu estou falando, né? O Python. Você sabia que o nome Python foi inspirado num grupo de comédia? Esse vídeo aqui, literalmente, está cheio de conteúdo de Python, então já vamos para o conteúdo. A linguagem Python é projetada para ser fácil de ler e escrever com uma sintaxe clara e concisa, que é adequada para uma ampla variedade de tarefas, desde scripts pequenos até de desenvolvimento de aplicativos de grande escala. Python é uma linguagem de programação de alto nível interpretada, orientada a objetos e de propósito geral. Mas Thales, não me diga que o Python é uma linguagem orientada a objetos. Calma, mano, eu vou te explicar o porquê das pessoas falarem que o Python não é orientado a objetos. A história da linguagem de programação Python começa no final dos anos 80. Qual o cenário da tecnologia no final dos anos 80? Você provavelmente nem era nascido, mas no final dos anos 80, a tecnologia estava passando por uma série de mudanças significativas que estavam moldando o futuro da tecnologia. E vou falar agora alguns dos principais acontecimentos e tendências da época para você ter mais uma noção de contexto. O surgimento da internet. Embora a internet tenha sido criada décadas antes, foi nos anos 80 que a World Wide Web começou a se tornar mais amplamente utilizada por várias pessoas de diversos tipos. O primeiro navegador web, World Wide Web, foi lançado em 1990, computadores pessoais. Na década de 80, os computadores pessoais se tornaram mais acessíveis e mais poderosos. Os computadores da Apple, Macintosh e IBM PC foram lançados em meados dos anos 80 e se tornaram populares entre os usuários domésticos e profissionais. Telefones celulares. A tecnologia de telefonia móvel também começou a surgir no final dos anos 80. O primeiro telefone celular comercial foi lançado em 1983 pela Motorola. Jogos de videogame. Os jogos de videogame começaram a se tornar mais populares e avançados nos anos 80. O Nintendinho, o NES, foi lançado em 1985 e se tornou um dos consoles de jogos mais populares da época. A computação gráfica. A computação gráfica também começou a se tornar mais sofisticada nos anos 80, permitindo que os desenvolvedores criassem gráficos mais realistas para jogos de videogames e filmes. Computação em rede. A computação em rede também começou a se tornar mais amplamente utilizada nos anos 80, permitindo que computadores se conectassem uns aos outros e compartilhassem recursos, como impressoras e arquivos. Em resumo, o Python foi lançado nos anos 80 e foi um período importante na história da tecnologia, marcado pelo surgimento da internet, computadores pessoais, telefones, celulares e jogos de videogame. Essas mudanças ajudaram a moldar o futuro da tecnologia e abrir caminho para inovações que vieram depois. Como o Python foi criado? Um programador holandês chamado Guido van Rossum começou a trabalhar em um projeto de hobby em sua casa, em Amsterdã. Na época, ele trabalhava no Centro para Matemática e Informática, uma instituição de pesquisa em computação em Amsterdã. Guido, o inventor do Python, nasceu em 31 de janeiro de 1956 em Amsterdã, na Holanda. Ele cresceu em uma família de matemáticos e estudou matemática e ciência da computação na Universidade de Amsterdã antes de mudar-se para os Estados Unidos em 1982 para trabalhar na indústria de tecnologia da informação. Daí que vem a facilidade do Python para resolver problemas matemáticos complexos, dando a possibilidade ao desenvolvimento de muitas áreas como análise de dados e inteligência artificial. Guido estava trabalhando em um projeto de linguagem de programação chamado ABC. Era uma linguagem de programação para não programadores. No entanto, Guido não estava satisfeito com o progresso do projeto e decidiu criar uma nova linguagem de programação. Guido van Rossum queria criar uma linguagem de programação que fosse simples, elegante e fácil de ler, e que permitisse que os programadores escrevessem códigos em menos linhas do que outras linguagens de programação. Ele também queria uma linguagem que pudesse ser usada em ampla variedade de contextos, desde scripts pequenos até aplicativos maiores e mais complexos. Assim, o Python foi projetado com uma sintaxe limpa e concisa, que permite que os programadores escrevam códigos em menos linhas do que em outras linguagens de programação, tornando o desenvolvimento mais rápido e fácil. Além disso,
o Python é uma linguagem interpretada, o que significa que o código pode ser executado sem necessidade de compilação prévia, o que simplifica o processo de desenvolvimento. Para quem não sabe, uma linguagem compilada é uma linguagem em que o código-fonte do programa é traduzido para uma linguagem de baixo nível, ou código de máquina, que é executada diretamente pelo computador. Esse processo é realizado pelo compilador, que é um programa que lê o código-fonte escrito em uma linguagem de programação e o traduz para uma linguagem que o computador possa entender e executar. Ao contrário das linguagens interpretadas, em que o código-fonte é lido e interpretado em tempo real, as linguagens compiladas geram um executável que pode ser executado diretamente pelo sistema operacional. Isso torna os programas escritos em linguagens compiladas mais eficientes e rápidos do que aqueles escritos em linguagens interpretadas, pois não há necessidade de interpretar o código-fonte a cada vez que o programa é executado. As linguagens de programação compiladas geralmente exigem que os desenvolvedores escrevam mais códigos do que em linguagens interpretadas, pois é necessário definir explicitamente todas as variáveis e funções usadas no programa. Além disso, o processo de compilação pode ser mais demorado do que a interpretação, pois envolve uma etapa adicional de tradução do código-fonte em código de máquina. Algumas linguagens de programação compiladas incluem C, C++, Java e Go. No Python não existe o processo de compilação, pois ele foi criado para ser uma linguagem interpretada. Em dezembro de 1989, Guido começou a trabalhar na primeira versão do Python. Ele criou a linguagem inspirado num grupo de comédia britânico Monty Python, de que era fã. O Python foi projetado para ser fácil de ler e de escrever, com uma sintaxe simples e clara. Guido escolheu usar a indentação para indicar blocos de código em vez de usar chaves, como a maioria das outras linguagens de programação. A primeira versão pública do Python, a versão 0.9.0, foi lançada em fevereiro de 1991. A linguagem rapidamente ganhou popularidade entre programadores por sua facilidade de uso e versatilidade. Nos anos seguintes, a linguagem Python continuou a evoluir e se tornar mais popular. A versão 2.0 foi lançada em 2000, trazendo melhorias significativas na sintaxe e no suporte à programação orientada a objetos. Muita gente fala que o Python não é uma linguagem orientada a objetos. Afinal, ela é ou não é? Bom, o Python é uma linguagem de programação que suporta a programação orientada a objetos, ou seja, é uma linguagem orientada a objetos. Isso significa que ela permite a criação de classes e objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo, que são os principais conceitos da linguagem de programação orientada a objetos. No entanto, algumas pessoas podem ter uma visão equivocada sobre a orientação a objetos em Python, especialmente em comparação com outras linguagens de programação, como Java e C++ ou C#. Isso ocorre porque o Python permite a definição de funções e variáveis fora de uma classe, o que pode ser visto como uma violação da encapsulação de dados típica da orientação orientada a objetos. Além disso, o Python também suporta outros paradigmas de programação, como a programação interpretativa e programação funcional, que pode levar algumas pessoas a considerar Python como uma linguagem não totalmente orientada a objetos. No entanto, isso não significa que o Python não seja uma linguagem orientada a objetos, e a programação orientada a objetos é comumente utilizada em Python para criar programas complexos e reutilizáveis. Se você ainda não sabe o que é programação orientada a objetos, tá com sorte, hein? Porque eu deixei um curso com 8 aulas de programação orientada a objetos com Python logo aqui na descrição desse vídeo. São 8 aulas incluindo exercícios práticos e teoria. Mano, não tem desculpa, é só você assistir. Já nos anos 2000, em 6 de março de 2001, na verdade, uma organização sem fins lucrativos, a Python Software Foundation, foi fundada, criada para apoiar o desenvolvimento e a programação da linguagem Python. Em 2008, a versão 3.0 foi lançada e foi o maior divisor de água, introduzindo uma série de mudanças importantes, incluindo a remoção de recursos obsoletos e aprimoramentos na sintaxe. Essa fundação Python, ela foi criada por um grupo de desenvolvedores Python, liderado pelo seu criador, o Guido, o criador da linguagem Python. Desde então, a Python Foundation tem trabalhado para promover o uso e o desenvolvimento da linguagem Python, apoiando a comunidade Python em todo o mundo. Hoje, a linguagem Python é uma das mais populares do mundo, sendo utilizada em uma ampla variedade de áreas, desde a ciência de dados e inteligência artificial até o desenvolvimento web e sistemas embarcados. Embora o JavaScript seja a linguagem de programação mais comum para desenvolvimento de front-end na web, o Python também é utilizado em algumas áreas de front-end. Aqui estão algumas áreas de que o Python é utilizado no front. Desenvolvimento de interface de usuário. O Python pode ser usado para desenvolver interfaces de usuários para
aplicações web. Frameworks como Django, Flask e Pyramid fornecem suporte para desenvolvimento de front-end, automação de tarefas de front-end. O Python pode ser utilizado para automatizar tarefas de front-end, como testes de interfaces do usuário e otimização de desempenho. Visualização de dados. O Python pode ser utilizado para visualização de dados em aplicações web. Bibliotecas como Matplotlib, Plotly e Bulker permite a criação de gráficos e visualizações interativas. Web Scraping. O Python é uma das linguagens de programação mais utilizadas para web scraping, a extração de dados de sites da web. O Beautiful Soup é uma biblioteca popular de web scraping em Python, inclusive tem vídeo aqui no canal. Desenvolvimento de extensões para navegadores. O Python pode ser utilizado para desenvolver extensões para navegadores web, como Google Chrome e Mozilla Firefox. Machine Learning no front-end. Python pode ser utilizado para implementar modelos de Machine Learning em aplicações front-end. Bibliotecas como TensorFlow permite a implementação de modelos de Machine Learning em JavaScript. O Python é uma das linguagens mais amigáveis ao iniciante e possui uma comunidade ativa e engajada de desenvolvedores em todo o mundo. Com o Python, você pode desenvolver perfeitamente um aplicativo completo, com o mínimo de código e o mínimo de conhecimento, como eu mostro nesse vídeo aqui. Corre lá e assiste enquanto ele está aberto ao público.